Estamos de volta com o debate Rede TV UOL com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Neste bloco, o candidato pergunta para candidato. Vejam as regras. A ordem foi definida previamente em sorteio com a presença dos assessores das campanhas. Cada candidato fará apenas uma pergunta e dará apenas uma resposta. A pergunta terá no máximo 30 segundos e a resposta 1 minuto e meio. Haverá ainda 45 segundos para réplica e 45 segundos para tréplica. O penúltimo candidato a perguntar terá que se dirigir necessariamente a quem ainda não perguntou nem respondeu. Assim, todos terão o direito de perguntar e responder. Portanto, bom dia, candidatos e candidatas, sejam muito bem-vindos. Pela ordem definida em sorteio, o primeiro a perguntar é Guilherme Boulos. Candidato, para quem será a sua pergunta? Bom dia, Amanda. Minha pergunta vai para o Datena. Então tá ótimo, o senhor tem 30 segundos. Datena, a eleição vai terminar em poucas semanas. E eu tenho certeza que quem mora em São Paulo está mais preocupado com os próximos 4 anos do que com o que aconteceu no último debate. Porque a polêmica, o meme, tem prazo de validade. Infelizmente, o que a gente tem vivido em São Paulo, não. O que a gente tem visto é fila da saúde, uma situação muito precária que essa gestão não deu conta de resolver. Eu quero saber qual é a sua proposta para resolver o problema da população mais sofrida da nossa. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Primeiro detalhe, eu espero que democraticamente o respeito pela democracia seja o que paute esse debate. Eu não tenho palavreado político, eu não sei falar como político, não sei agir como político. Não estou nem um pouco feliz com o que aconteceu no último debate, claro que não, mas desde criança o meu pai me ensinou que eu teria que honrar a minha família, a mim mesmo e a minha família até a morte. E eu estou disposto a fazer isso, mas estou disposto a conversar. Espero que o povo de São Paulo tenha, na realidade, um debate em que todo mundo apresente as suas propostas. A minha segurança com o reforço da guarda, saúde com o BS mais 2 horas, educação com as creches mais 2 horas e, com certeza, reforçar o serviço de inteligência da nossa gloriosa Polícia Civil, que é a polícia que nos dá condição, junto com a GCM, porque você combatendo o caminho da droga, você faz com que a droga não circule não só pela Cracolândia, mas também pela cidade. Isso vai diminuir muito o crime de rua e os bandidos estão matando cada vez mais. Bandido é tolerância zero, com bandido é tolerância zero mesmo, mas nós temos que salvar o povo dessa situação terrível que está vivendo ultimamente. Candidato Boulos, 45 segundos para a réplica. Gente, quando a eleição passar, ninguém vai mais lembrar das polêmicas, das gritarias que acontecem nos debates, porque ela não diz nada sobre os problemas reais que o povo de São Paulo enfrenta. Não respondem nada para quem está esperando mais um ano para fazer uma endoscopia simples e não consegue. Não responde nada para quem sai lá do fundão da Belmira Marim às 5 da manhã num ônibus lotado e precisa de solução para o seu problema. É disso que eu vou falar aqui nesse debate. É isso que eu tenho falado no nosso programa de TV, nas nossas redes e no nosso programa de governo. Eu me preparei para governar São Paulo e para responder os problemas reais da nossa cidade. Isso que importa. Datena, 45 segundos para a tréplica. Olha, podem ter certeza que eu não tenho o hábito de falar politicamente, mas eu sou um cara verdadeiro e sincero. E serei assim com o povo de São Paulo se me der a oportunidade de ser prefeito. No transporte público, a primeira coisa que nós temos que fazer, e o Ricardo vai ser perguntado sobre isso também, é eliminar o PCC do transporte público. O PCC não pode andar de ônibus pela cidade. E evitar que claramente políticos que tentam chegar à Prefeitura de São Paulo, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, financiados pelo PCC e outras milícias e outras organizações criminosas, têm que impedir de chegar por esse meio, porque nós corremos o risco de perder. Muito obrigada, candidatos. O segundo a perguntar nessa rodada é Pablo Marçal. Para quem será a sua pergunta? Vou perguntar pro
Bananinha. Só antes da gente continuar, eu vou pedir, por favor, para que os candidatos não usem apelidos pejorativos para se dirigir aos seus oponentes. Isso não é permitido pela regra dos debates, pode se enquadrar como xingamento ou como ofensa pessoal. Então, se alguém se sentir ofendido, pode pedir direito de resposta, que será avaliado pela nossa comissão arbitral. Então, vamos tentar manter, prezar pelo bom nível do debate. Por favor, candidato, senhor, quem é o candidato para quem o senhor fará a pergunta? De novo, por favor. Vou falar sem perguntar para ninguém, então. Não, por favor, o senhor precisa escolher um candidato. O futuro ex-prefeito. O nome dele, candidato, por favor. O atual prefeito, que é futuro ex-prefeito. O atual prefeito é o Ricardo Nunes. Vamos lá, o senhor tem 30 segundos. No último debate, eu estava terminando a minha fala, falando que o Datena não é homem, e aqui eu ratifico que ele não é, ele é um agressor. E as cadeiras aqui foram parafusadas no chão, porque ele teve comportamento análogo a um orangotango, uma tentativa de homicídio contra mim. E eu quero agradecer a todos os candidatos aqui que não foram solidários. E pode falar aí, Nunes. O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Lembrando que o candidato que se sentir ofendido pode pedir direito de resposta. Então eu peço o direito de resposta para a gente poder tentar começar esse debate de uma forma civilizada. Nossa comissão vai avaliar, por favor. Olha, Pablo Henrique, eu fico muito decepcionado com a sua participação nesse processo eleitoral. E digo isso com todo respeito. A decisão do povo de São Paulo sobre o futuro da sua cidade precisa ser respeitada. O que se faz num processo eleitoral? É você colocar suas propostas e até fazer o confronto com os adversários sobre as ideias, sobre o seu passado, que às vezes você discorda, sobre aquilo que você pode fazer. Você chegou só agredindo a todos. É o pai da Tabata, é o Datena, é o Boulos, é a mim. A Marina você ainda poupou um pouco. Só queria deixar isso registrado, que eu acho que isso é muito ruim para você, te falando como se fosse o teu pai, te deu tantos conselhos lá atrás, como uma pessoa que hoje é o prefeito dessa cidade, e de coração aberto. Vamos tentar fazer um debate de qualidade em respeito à população aqui, em respeito aos eleitores. Eu até vou gastar esse meu tempo para não falar de proposta, mas em respeito a você que está nos assistindo. Nos incomoda essas agressões o tempo inteiro. Nós precisamos elevar o nível. Não é possível qualquer proposta se você não tiver pelo menos a capacidade de diálogo, a capacidade de respeito com você que vai decidir o futuro da cidade. Marçal, 45 segundos para a réplica. Falando de respeito, quem já agrediu a esposa tem um boletim de ocorrência. Se ela te perdoou, a cidade de São Paulo precisa de perdoar. Você podia assumir ser homem de verdade. Quando eu falo que você parece essa fruta, que não pode falar mais porque foi censurado, você acha ruim. Se ela te perdoou, o povo de São Paulo não vai te perdoar. Você quer um debate de alto nível, mas você fica usando o seu programa de rádio e de televisão para me vincular com crime, coisa que é você que é o tchutchuca do PCC aqui, todo mundo já sabe. É interessante que vocês cobram isso, a civilidade, só que eu fui agredido num nível que nunca aconteceu, saiu em todos os jornais do mundo inteiro. E aqui eu tenho que me comportar, aqui eu tenho que fazer sua cartilha. Você usa dinheiro público, você destrói com tudo aqui, eu tenho que me comportar sendo que você é o cara que está fazendo o que você está pedindo para eu não fazer. Mais um pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes, 45 segundos para a tréplica. Olha, Pablo Henrique, não é à toa que você, e todas as pesquisas demonstram, é o mais rejeitado. O teu desespero por aumentar a sua rejeição junto ao eleitor de São Paulo, você está despencando nas pesquisas, não justifica essa agressão toda. Não vai ser você que vai vir me provocar. Eu não vou cair no seu golpe. Aliás, você já tem uma história de vida de dar golpes. Eu vou manter a minha serenidade, a minha tranquilidade, mas eu pediria, respeita a família. Nunca levantei um dedo para minha esposa, eu amo a minha esposa, são 27 anos de casado. Você está usando de um artifício que você ainda não aprendeu, só está aumentando a sua rejeição, você vai despencar mais ainda nas pesquisas. Vamos respeitar aqui a população de São Paulo. Bom, antes de irmos para a próxima rodada, houve um primeiro pedido de resposta negado para o prefeito Ricardo Nunes, mas ele fez um segundo pedido de direito de resposta que está em análise, mas o do candidato Datena foi concedido. O senhor tem 1 minuto para responder única e exclusivamente à ofensa. Olha, o Pablo, você disse injustiça para conversar com você.
que aliás já foi condenado pela justiça e me acusou de crime hediondo sem prova absolutamente alguma. O único jeito de falar com bandido condenado, ladrão de velhinho virtual, é a justiça, não tem outro caminho. Essa é a realidade. Não tem outro caminho. Você vai responder na justiça pelas injúrias que você dirigiu a mim. Você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. E você pode me provocar da forma que você quiser, que eu não vou partir para agressão com você, porque eu não bato em covarde 2 vezes. Covarde apanha uma vez só. Eu não vou fazer isso. Eu me arrependo desse ato, mas muitos juristas já consideraram como legítima defesa da honra o que você fez contra mim. Foi uma coisa baixa, suja, aliás, bem ao seu nível. E eu não quero perder tempo às pessoas aqui com esse tipo de coisa. Você vai falar comigo na justiça. Candidato, ok, vamos manter a ordem. O Pablo Marçal fez um pedido de direito de resposta que será analisado, e o segundo pedido de direito de resposta do candidato Nunes foi concedido. Só pedindo, novamente, candidatos, vamos manter a linha, o respeito, o alto nível do debate, senão a gente vai enfileirar direitos de resposta e não vamos conseguir avançar no que mais interessa ao eleitor, que são as propostas. Por favor, candidato, 1 minuto. Amanda, eu vou falar aqui verdade sem nenhuma agressão, só vou colocar a verdade. Ele saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele. A forma como ele vem colocando e tratando as pessoas é a forma da malandragem de cadeia. Ele cria da provocação, ele manda a mensagem para as pessoas como mandou para mim, me solidarizando, como o Datena colocou e saiu na UOL. Na mesma estratégia que fez com aqueles aposentados e pessoas humildes, de mandar o e-mail, querendo ganhar a confiança da pessoa, a pessoa acessava, levava ali a abertura das suas contas correntes para ele subtrair o recurso. E quem está falando isso é a justiça, é a condenação de 4 anos e 5 meses, aonde ele já foi preso. Agora é o tempo inteiro atacando as pessoas. Quem foi preso, quem foi condenado a 4 anos e 5 meses foi o seu Pablo Henrique. Essa é a verdade. Concedido também o direito de resposta a Pablo Marçal. O senhor tem 1 minuto e, por favor, vamos avançar depois disso. Gostaria de pedir para a Rede TV não cortar quando eu tiver na resposta, que vocês cortaram 2 vezes. É que isso está na regra dos debates, candidato. O único, vai cortar exclusivamente... na minha vez, tá bom. Cortar a câmera. Tá, obrigado pelo tempo. É o seguinte, eu nunca toquei nada de ninguém. E se ficar comprovado, manda a lista dos Pix que eu vou pagar. Tem um áudio aí da UOL, eu pedindo na relação de trabalho R$40 pro cara que eu trabalhava consertando o computador, ele me oferece 20. Nunca toquei nada de ninguém, mas agora vocês estão tocando uma história que meu passado é ressignificado. O do Datena não é. Ele teve que fazer um rebolation sobre assédio sexual. Vou tocar nessa ferida todas as vezes. Ricardo Nunes já foi preso. O Boulos já foi preso 3 vezes, é o que mais tem vídeo na internet aqui. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Eu vou interromper esse debate para receber dinheiro de crédito. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem, agora. Eu vou colocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Candidato Marçal, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência aos 2 candidatos. Está dada a advertência. Parem já. Está dada a advertência aos 2 candidatos. Segundo as nossas regras, se vocês reincidirem, falarem fora da vez, isso está explícito da regra dos confrontos. Se falarem de novo, serão suspensos desse bloco, a palavra de vocês será cassada. Eu vou retomar o direito de resposta do Pablo Marçal. Isso não vai mais acontecer desse debate, senão vocês serão suspensos. Termina o direito de resposta, tiramos o direito de resposta e vamos em frente. Tiramos? Não, termine o direito de resposta. Chuchuca do PCC é o futuro ex-prefeito, vai pra cadeia. Você usou a conta da sua esposa, da sua filha, e mais 100 são indiciados pela Polícia Federal. Eu prometo, vote no 28 que eu vou colocar esse Ricardo Nunes na... Olha, é uma tristeza que isso aconteça num debate para a Prefeitura de São Paulo, que é a cidade mais rica e mais importante da América Latina, em que a estrela deveria ser o eleitor e não o candidato. O debate aqui tem que ser sobre política e não sobre polícia. Então eu peço para que vocês não se exaltem mais, vamos em frente. Agora é a vez de Tabata Amaral. Para quem será a sua pergunta, candidata? Amanda, bom dia. Minha pergunta é para o Pablo.
A pergunta dela é para o Pablo Marçal. Em seguida, a gente vai dar... Quem mais quer direito de resposta aqui? Boulos e Nunes pediram direito de resposta a ser avaliado. Candidata, 30 segundos, por favor. Eu começo dizendo que lamento profundamente pelo que aconteceu no último debate, pelo que acontece aqui hoje, por todos os envolvidos, mas queria dizer que fato é que Pablo Marçal está há meses atacando a honra, ofendendo os candidatos e a população. Contou uma mentira suja, mentirosa sobre meu pai, dizendo que eu havia sido culpada pelo suicídio do meu pai, o que é um desrespeito com todas as famílias que já perderam alguém. Você se arrepende no desrespeito reiterado com a população de São Paulo? Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Nós vamos prender o Ricardo Nunes por uma denúncia de desvio de dinheiro de merenda. No último debate, não sou eu que estou chamando, no último debate, o Boulos chamou ele de ladrão de creche, não sou eu, então não tem direito de resposta, que eu não estou te acusando disso. Quem está acusando é a Polícia Federal, mais de 100 envolvidos estão sendo indiciados. Se vocês continuarem deixando esse cara no poder, ele vai usar a influência dele, sabe para quê? Para manter esses desvios. Então é o seguinte, a gente está diante... Ô Tabata, me perdoa, eu fui injusto com você, eu acredito que eu não sabia o suficiente sobre a sua vida, você me perdoa, tá respondido a sua pergunta. Só que sobre o Ricardo Nunes, ele vai pra cadeia. O povo, naquele anteontem, quando o Datena levantou aquela cadeira pra acertar minha cabeça, e por um milagre eu consegui desviar daquilo, e depois vocês viram, tá um vídeo novo aí, ele arremessou, foi 2. Vocês assistiram um corte onde a cadeira aterriza sobre mim, só que ele fez 2 vezes. E aqui é o seguinte, é uma indignação do povo. Podem fazer o que quiser pra cima de mim, com a graça de Deus e a humildade do povo e a revolta popular. Nós não vamos aceitar esses canalhas dirigir essa cidade. Eu tô aqui levando pancadas atrás de pancadas, literalmente, mas eu não arrego. E eu quero saber, Tabata, você me perdoa? Eu cometi um erro em relação ao seu pai, eu fui injusto com você, eu te peço perdão, quero saber se você me perdoa. Inclusive, acabou o tempo aí. Candidata, 45 segundos. Eu fiz essa pergunta porque eu queria chamar atenção a 2 coisas. Primeiro, Pablo Marçal não se remenda porque ele lucra com isso. E a gente precisa acordar. Ele mente, ele ataca, ele faz seu espetáculo porque ele ganha dinheiro com isso. Ele lucra em cima da desonra, da miséria das pessoas. Foi assim na Angola, foi assim com o golpe que ele deu, fazendo parte da maior quadrilha de fraudes bancárias da história do Brasil. É assim nos cortes, é assim nos cursos que ele dá. E tem outra coisa, Pablo Marçal não conhece nossa cidade. Diz que o pobre gosta de baixaria. Eu sou uma filha orgulhosa da periferia, de 2 nordestinos. E se tem uma coisa que eu aprendi em casa, é respeito, é educação, é nunca ganhar nada tirando dos outros. Seu tempo, candidata, 45 segundos para a tréplica, candidato Marçal. Obrigado, Amanda. Todo consórcio comunista que fica me acusando de alguma coisa, me dê aí, se eu tiver devendo, eu pago. Você não falou se aceitou pedir desculpa ou você vai continuar magoada com isso. Realmente foi injusto na história do seu pai. Aqui ninguém reconhece nada, eu reconheço. Eu realmente fui injusto com a Tabata, eu acho que eu passei do limite em falar de uma história da família dela. Agora a gente precisa do poder estatal para ajudar a sua família, porque vários de vocês realmente não conseguem ajudar uma pessoa que está em situação de droga. Alguns aqui estão em situação de droga, querem legalizar as drogas da nossa cidade. Eu posso falar para vocês do fundo do meu coração. Todo mundo que é livre erra, reconhece, e quem não errou atira a primeira pedra. Quem aqui nunca errou, de fato, seja nosso líder nessa cidade. Todos erram. Obrigada, candidato. Tem mais um pedido de direito de resposta do candidato Datena. Nós vamos seguir, os outros estão em análise. O quarto a indagar é Ricardo Nunes, para quem o senhor fará a sua indagação, candidato. Guilherme Boulos. Muito bem, o senhor tem 30 segundos. Guilherme Boulos, tem algo importante. Primeiro, queria pedir desculpa, pessoal, que vocês estão nos assistindo. É que é muito difícil esse condenado atacando a honra da gente. Guilherme Boulos, a gente precisa esclarecer a questão do que pensa cada candidato. A questão das drogas é terrível. O seu partido apresentou um projeto, o PL 2622, que fala para libertar 42 mil traficantes. Não é libertando traficantes que melhora a segurança. Qual a sua opinião sobre isso, Guilherme Boulos? Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Bom, essa mentira do Ricardo Nunes explica muito da baixaria que a gente acabou de ver aqui. Ele e o Pablo Marçal são do mesmo nível. Ricardo Nunes tenta posar como alguém que seria mais moderado, equilibrado. Vocês viram aqui, aliás, nem todo mundo conseguiu ver,
um nível de desequilíbrio, de despreparo. Nem quando eu dava aula para o ensino médio, no primeiro ano, nem a turma do fundão da sala tinha um comportamento tão sem condições, ainda mais para quem quer ser prefeito de São Paulo. É triste a gente ver esse nível de desrespeito. Aliás, novamente, nesse tema das drogas, no debate passado, Ricardo Nunes foi questionado, e por isso ontem em entrevista, reiterou a fake news do Pablo Marçal, me associando ao uso de droga. É desse tipo de gente que a gente está falando. Não é por acaso que ele recebeu o apoio do Jair Bolsonaro, porque tem o mesmo método de mentira, de criar confusão. Minha posição é muito clara. O que eu defendo é que se separe e se diferencie usuário de traficante. Porque se você tratar alguém que usa droga do mesmo jeito que um traficante, você vai mandar ele para cadeia e ele vai sair de lá traficante, porque cadeia no Brasil virou, infelizmente, escola do crime. Esse é o meu posicionamento. Ele é muito claro, ele é muito nítido. Só quem cria confusão em tempo de eleição por demagogia, para querer enganar as pessoas, coloca de algo diferente. Candidato, 45 segundos para a sua réplica. A verdade com você é fundamental. Você vê que, novamente, ele ensaboa como um bagre e não responde. É a segunda vez que eu pergunto. Ele falou que é mentira. O PL é 2622/2004 do partido dele, que propõe libertar 42 mil traficantes que estão presos. Colocar essa turma na rua. É a proposta do partido dele. Que ele dá a volta e não responde. Mas ele vai ter agora a oportunidade de voltar. Tomara que tenha dignidade de responder claramente sobre isso. E o que nós estamos fazendo? Eu e o Tarcísio. Aumentamos a operação delegado, coloquei mais 2.000 guardas civis metropolitanos, nós estamos fazendo o Smart Sampa, um trabalho enorme para poder vencer as drogas. E é isso que a gente precisa para a cidade de São Paulo. 45 segundos para a sua tréplica, candidato. É triste ver que alguém com esse nível de desequilíbrio, de falta de preparo e de propensão para mentira, está hoje na cadeira de prefeito de São Paulo. Mas vai acabar. Dia 1º de janeiro, com o seu apoio, eu e a Marta vamos poder chegar para virar a página na história dessa cidade. Tirar um prefeito que prometeu um monte de coisa e não fez. Vem agora, em tempo de eleição, querer posar de corajoso ou querer ficar inaugurando placa. Teve a chance dele e não fez. O Ricardo Nunes está há 3 anos e meio como prefeito. Tinha prometido um monte de coisa. Olha como está a saúde. A opção do eleitor é muito clara. Quem acha que a cidade está boa, que está excelente, concorda com ele. Quem quer mudar, Só um minuto. Sem manifestações, por favor. Candidatos, todos os pedidos de direito de resposta foram negados. Nós vamos a um rápido intervalo e, na volta, retomaremos esse bloco de confronto entre candidatos e com a palavra estará a candidata Marina Helena. Até já. Rede TV UOL com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vamos retomar a rodada de confronto entre os candidatos. A quinta a perguntar é Marina Helena, candidata. Quem vai... Aliás, a senhora só pode fazer a pergunta para a candidata Tabata Amaral, para que todos possam perguntar e responder. Então, por favor, a senhora tem 30 segundos. Tabata, eu sou contra a baixaria, mas a transparência é fundamental. A população está cansada de quem faz uma coisa na frente da câmera e outra por trás das câmeras. Por isso, eu te pergunto, quantas viagens você fez de jatinho particular o ano passado para visitar o seu namorado? Quem pagou e de quem era esse avião? Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Perfeito. Primeiro, eu nunca fiz nenhuma viagem de jatinho para visitar o meu namorado. E se você tá curiosa sobre o meu relacionamento pessoal, tem uma série no YouTube, Tabata Amaral SP, em que eu trago a minha história e trago também a minha relação com o João. Aproveito a ausência de pergunta para falar de uma das propostas que são mais caras para mim, que é a ampliação da escola em tempo integral. A gente sabe o quanto que nossas mães ficam angustiadas hoje ao verem seus filhos na rua, expostos à droga, à violência. E a gente precisa se lembrar que São Paulo é a cidade mais rica do país. Tem o 2º maior investimento
por aluno das capitais brasileiras. Só que essa riqueza não se traduz em qualidade, muito menos em oportunidade. Em apenas 3 anos, durante a gestão do Ricardo Nunes, São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. Nós caímos 19 posições. Ricardo Nunes vai ser o primeiro prefeito da história, que vai entregar resultados piores no ensino fundamental 1 e 2, em português e matemática, do que ele recebeu. Então vai ser com foco na alfabetização, ampliando o tempo integral, levando para 50% e depois para 100% das escolas, com robótica, com intercâmbio, com basquete, com toda a cultura e todo o teatro, que a gente vai melhorar a qualidade da educação aqui em São Paulo, cuidando também dos professores. Marina Helena, 45 segundos para a réplica. A população está muito cansada de quem se vende como alguém que veio da periferia, que tem valores na frente das câmeras. E por trás não é transparente. É muito importante saber os apoios que os candidatos têm, quem paga as suas contas, e a transparência é fundamental. A Tabata andou sim, andou de King Air, bimotor, pegou o avião em Lusiânia, parava em Feira de Santana para visitar o seu namorado em Recife. Aqui é muito importante dizer, eu não tenho nada contra isso. A questão é a falta de transparência e de onde vêm esses recursos. Candidata, a sua réplica. Marina, me perdoe, mas isso é um delírio. Eu tenho família em Feira de Santana e não me lembro da última vez que tive alegria. A última vez que estive em Feira de Santana, fui de ônibus, o que eu não recomendo porque Minas não acaba nunca, quando eu era pequena. E esse delírio é grave, Marina. Com todo respeito, aguarde um processo. Você não pode trazer uma afirmação que simplesmente não corresponde à realidade. Mas dado o delírio coletivo que, infelizmente, contaminou a outra mulher que nós tínhamos aqui, vou aproveitar para falar do intercâmbio. E aí, só trazer uma provocação para vocês. É uma proposta minha. 1 aluno por ano, por escola pública, fará intercâmbio fora do país. É R$50 mil por ano, Fundação Casa, em 1 ano, R$120 mil. Obrigada, candidata. O candidato Pablo Marçal havia solicitado um direito de resposta na rodada anterior. Passo aqui para a nossa comissão analisar. Enquanto isso, seguimos com o último candidato a perguntar, que é José Luiz da Atena. Necessariamente terá de fazer a sua pergunta a Marina Helena. O senhor tem 30 segundos. Marina, em primeiro lugar, deixar bem claro que você teve das manifestações da data comemorativa ao 7 de setembro, atacando o ministro do Supremo. Até que ponto você acha que atacar as instituições contribui para a democracia brasileira? Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para sua resposta. Datena, eu tenho muito orgulho de defender a liberdade de expressão e ser contra a censura no nosso país. Inclusive, na última, eu perguntei isso ao Pablo Marçal, já fiz essa mesma pergunta à Tabata do Amaral e aos outros candidatos. Eu me preocupo muito, gente, com o que está acontecendo nessa eleição. Eu repudio as baixarias e repudio, sim, os ataques violentos verbais. Mas não é possível que nós, como sociedades, aceitemos a equiparação de uma violência verbal, que faz parte da democracia, com uma violência física. Em qualquer outro lugar do mundo, um candidato que tivesse pego uma cadeira e colocado em risco a vida de outro e atacado com uma cadeira, outro candidato sairia algemado. Assim, a nossa sociedade ela está vivendo com a violência por conta dessa relativização. Eu te peço, Datena, para deixar esse pleito, porque você não tem controle emocional para usar a cadeira de prefeito da cidade de São Paulo. Datena, 45 segundos para a réplica. Olha, cadeirada quem levou foi eu. O ter sido acusado de um crime hediondo que eu nem passei perto de cometer.
um processo que já está arquivado e que nem falava sobre estupro. Fui acusado de uma forma vil. Isso é a pior cadeirada que um cidadão pode receber. Tem comentário do juiz Bairovic, na capa do UOL, se você quiser ver, que ele disse que foi legítima defesa. Eu fui atacado de uma forma vil, canalha, absurda. A cadeirada que levou fui eu. Agora, a cena que esse covarde fez para se internar do Ciro devia ter sido internado no 8º andar. É ala psiquiátrica. 45 segundos para a tréplica, candidata. E um pedido de direito de resposta de Marçal, mas vamos em frente. Gente, eu queria só retomar o meu tempo, por favor, Amanda. Por favor, gente, volta o cronômetro. Um minutinho. Vamos tirar o cronômetro do ar. Voltar. Pronto, candidata. Olha, gente, a impunidade no Brasil vem disso, dessa relativização das questões. É como quem acredita que tudo bem colocar uma arma na cabeça de uma pessoa para levar o seu celular para comprar uma cervejinha. A gente não pode tolerar esse tipo de comportamento. Não dá para comparar nenhum tipo de ataque verbal. Nesse se combate com a verdade. Você tem todo o direito de contar a sua versão dos fatos com um ataque físico. Com um ataque físico. Eu reforço o meu pedido. Você deveria, sim, desistir dessa disputa para o bem da nossa cidade. Muito obrigada, candidata. Peço aqui para a plateia não fazer manifestações, permanecer em silêncio. Um direito de resposta na rodada anterior do candidato Boulos foi analisado e concedido. O senhor tem 1 minuto. O de Marçal está sob análise. Vamos lá. Obrigado, Amanda, porque é preciso reestabelecer a verdade. Eu nunca fui condenado, nunca fui preso. Fui algumas vezes à delegacia por estar defendendo famílias que estavam sendo despejadas das suas casas. E me orgulho de ter defendido essas pessoas que estavam perdendo tudo. Eu não sei se alguém aqui nesse debate já acompanhou um despejo. Sei que o Ricardo Nunes já despejou famílias como prefeito. Acompanhar um despejo e ver uma família perder o seu último colchão é uma questão moral. Você reagir e defender essas pessoas. E foi isso que eu fiz e tenho o maior orgulho. A gente não pode deixar a mentira e a baixaria vencerem. É preciso ter preparo e equilíbrio para ser prefeito de São Paulo, para governar essa cidade para todos. E é isso que eu busco. A gente viu o Ricardo Nunes querendo começar o debate como pai do Marçal, terminou como irmão mais novo, numa batalha lamentável. Obrigada, candidato. O candidato Ricardo Nunes pediu um novo direito de resposta. O do candidato Marçal foi negado, porque ele já respondeu sobre o mesmo assunto. E agora nós vamos para o bloco de perguntas dos jornalistas para os candidatos. Vamos ver as regras. Os jornalistas farão as perguntas em distribuição alternada entre os veículos. Vamos sortear ao vivo a ordem dos candidatos que responderão aos questionamentos. A pergunta terá 30 segundos e a resposta do candidato 1 minuto e 30 segundos. Muito bem, o primeiro jornalista a perguntar nesta rodada é William Cury, da Rede TV. Vou sortear agora o candidato que vai responder a pergunta, abrindo a urna e... Espera lá, vieram 2 papeizinhos. Marina Helena Cury, então, por favor, você tem 30 segundos para a sua pergunta. Bom dia a todos os candidatos, bom dia, Amanda, e a você que está nos acompanhando. Candidata, a senhora tem defendido a cobrança de tarifa variável no transporte público de São Paulo. Essa ideia, de acordo com a senhora, é que os passageiros que andam de ônibus nos horários de pico paguem mais do que aqueles que usam transporte em horários alternativos. A senhora diz que a ideia é diminuir o trânsito, só que muitas vezes quem sai dos extremos da cidade não tem a opção de escolher um horário diferente. Lembrando que o deslocamento médio aqui em São Paulo, cidade de São Paulo, é de quase 2h30 para quem anda de transporte coletivo. A senhora não acha que pode acabar punindo quem mora mais longe, que são os mais pobres e que dependem mais dos ônibus aqui na cidade? Candidata, 1 minuto e meio para sua resposta. Bom, eu não sei se isso foi maldade ou falta de informação. Eu vou acreditar que foi falta de informação, jornalista.
Não tem isso em nenhum lugar do meu plano de governo. O que eu defendo, sim, é uma tarifa flexível, que será a mesma nos horários de pico e reduzida nos horários fora de pico. Por quê? Porque isso já é adotado em outros lugares do mundo, como em Santiago do Chile. Isso faz com que as pessoas saiam do horário de pico e vão para os outros horários em que está cheio de ônibus vazio, e assim a gente consegue, inclusive, reduzir o custo total para a sociedade. Isso é bastante importante. Agora, eu queria falar o seguinte: o meu plano principal em relação à mobilidade, gente, é sim o desenvolvimento das periferias. Tô cansada dos candidatos que no final falam muito da periferia, mas só olham aqui para os bairros centrais. O que eu defendo é sim dar o título de propriedade para as pessoas que hoje estão na periferia. O Boulos aqui, ele fala nisso no programa dele de governo, mas apoia, por exemplo, o PT, que entrou no STF para proibir que isso seja possível. A minha principal proposta é desenvolver a periferia para evitar esses grandes deslocamentos na cidade. Obrigada, candidata. Agora a pergunta é da jornalista Raquel Landim do UOL. Vamos sortear o candidato que vai responder. E será José Luiz da Atena. Raquel, por favor, você tem 30 segundos. Candidato, olá, bom dia. Antes da campanha começar, o senhor negociou a vice de Tabata Amaral, mas quando saíram as pesquisas, o senhor estava na frente dela e desistiu e lançou a sua própria candidatura. Agora, no último Datafolha, o senhor aparece em queda e está numericamente atrás dela. Foi uma decisão precipitada? O senhor se arrepende? 1 minuto e meio para a resposta, da Atena. Bom, Raquel, eu não me lancei nada. Quem me lançou foi o partido. Eu continuo tendo uma forte amizade com a Tabata, acho uma pessoa brilhante, gosto da Tabata e não me arrependo de nada do que eu fiz na vida. Nada na minha vida que ficou para trás eu me arrependo. Minha vida é limpa, tranquila. Quando eu preciso responder à justiça, eu respondo, porque, repito, a minha honra e da minha família estão acima de tudo e quero terminar minha carreira assim. Foi uma honra ter tido o convite da Tabata, ela quem me convidou, insistiu para que eu ficasse. Depois foi tratada uma ida para o PSDB para que ela tivesse mais tempo de televisão. Estando no PSDB, convidado, eu tinha o direito cívico de assumir a posição de prefeito. Depois eu liguei para a Tabata e informei isso à Tabata. Eu não me arrependo de absolutamente nada. E ela está na minha frente das pesquisas, deve ser mérito dela, só pode ser mérito dela. Quanto mais mulheres a gente tiver em ascensão na política brasileira, melhor ainda. Eu continuo respeitando a Tabata, acho que o respeito é mútuo, respeito a família dela, acho que o respeito é mútuo e assim será até o fim das eleições. Eu não traí ninguém, absolutamente ninguém. Quem me convidou e que tinha contato com a Tabata foi o PSDB, eu não traí ninguém. Obrigada, candidato. O pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi negado, portanto, vamos seguir. É a vez de Estela Freitas, da Rede TV, fazer seu questionamento, que será para Guilherme Boulos. Estela. Bom dia a todos. Candidato, o senhor é autor de um parecer com pedido de arquivamento de processo no Conselho de Ética contra o deputado André Janones, acusado de usar parte do salário de assessores para pagar o próprio cartão de crédito, a conhecida rachadinha. Ao justificar o arquivamento, o senhor disse que Janones não poderia ser punido por algo ocorrido 3 anos atrás, antes do atual mandato dele. Pergunto ao senhor, se eleito, por exemplo, um de seus secretários for acusado de cometer crimes no período anterior, o senhor adotará o mesmo critério? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Obrigado pela sua pergunta, Estela, porque ela me dá a oportunidade de esclarecer algo que está sendo objeto de fake news. Eu, primeiro, fui sorteado para ser relator do processo do Janones no Conselho de Ética da Câmara, não foi algo que eu escolhi. E existe no Conselho de Ética um critério, que não fui eu que inventei, que inclusive livrou os bolsonaristas do 8 de janeiro, os deputados que fizeram todo aquele quebra-quebra e a tentativa de golpe, livrou eles de irem para o Conselho de Ética.
de que aquilo que ocorria antes do mandato não podia ser julgado nessa legislatura. Isso não é minha decisão, não foi eu que inventei, era uma jurisprudência já aplicada no Conselho de Ética. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Já deixei muito claro, rachadinha para mim é crime. Seja do Janones, seja do Flávio Bolsonaro, seja a suspeita de rachadinha em creche aqui em São Paulo, com cheque indo para a conta do atual prefeito. Para mim, isso é crime e ponto. E se o Janones for condenado pela justiça, que pague. Aliás, o partido do Janones aqui em São Paulo apoia o Ricardo Nunes, não me apoia. Para a gente deixar as coisas bem claras, eu vou combater a corrupção. Eu, como prefeito de São Paulo, se qualquer secretário meu fizer um mal feito, vai ser demitido. E ponto final. Fazer com transparência o que tem faltado na atual administração. Uma controladoria municipal forte e garantir que o dinheiro de São Paulo não vá para a corrupção. Obrigada, candidato. A quarta jornalista a perguntar é Thaís Bilenque, colunista do UOL e apresentadora dos podcasts A Hora e Lira, Os Atalhos do Poder. Então, vamos sortear aqui o candidato. É Pablo Marçal. Thaís, você tem 30 segundos. Bom dia. Candidato, em sabatina do UOL e da Folha, o senhor disse que a capital paulista tem muitas pessoas vivendo de assistencialismo e as classificou de desempregadas profissionais. Em um vídeo do TikTok, o senhor chama o Bolsa Família de Bolsa Miséria e diz o seguinte, abre aspas, posso dar uma ideia do que nós vamos fazer em 2026? Não vai mais existir o Bolsa Miséria, fecha aspas. O senhor não esconde o seu desejo de ser presidente. O senhor confirma que se um dia for presidente da República, vai acabar com o Bolsa Família? O senhor tem 1 minuto e meio, candidato. Obrigado, Thaís, você ter trago aí um corte do TikTok. Em 1 minuto e 30, eu quero falar que você vai pro intervalo, você não vê uma propaganda política minha. Você tá vendo aqui o meu esforço em remar sozinho para estar aqui com vocês. Sobre o desemprego profissional do Bolsa Família, 2.890 cidades das 5.568 cidades que existem no Brasil tem mais pessoas com Bolsa Família do que com CLT. Significa o quê? A esquerda, de todos os candidatos aqui, esse é um consórcio comunista do Brasil, está querendo limitar a mentalidade de um povo. No governo anterior, você podia ter uma renda alternativa e poder ter o Bolsa Família. No governo esquerdista, foi cortada a possibilidade de você ter uma renda alternativa, sendo que se você não tem essa renda alternativa, você nunca vai prosperar na sua vida. Eu não sou contra, eu chamei isso de Bolsa Miséria porque você que recebe sabe que é uma miséria. Você nunca vai prosperar, não dá para pagar sua comida isso. O que eu quero é que você se liberte das garras desses comunistas, porque eles querem emburrecer nosso povo e colocar migalhas nas suas mãos, sendo que nós somos um povo rico com trilhões em recursos. E a grande verdade é, o que vai diminuir a criminalidade são os empregos, os 2 milhões de empregos que nós vamos gerar nessa cidade. Seu filho, se às vezes você não acredita que você pode prosperar, seu filho vai prosperar para te dar uma vida diferente. Eu sou alguém que é filho de faxineira, filho de funcionário público, consegui prosperar. Ao contrário desses comunistas aqui que mamam no dinheiro público, eu tenho a oportunidade agora de ajudar você. Nós vamos libertar nosso povo. Obrigada, candidata. Vamos à pergunta de Felipe Brosco, repórter da Rede TV, e será para Ricardo Nunes. Você tem 30 segundos, Brosco. Bom dia a todos, candidato Ricardo Nunes. Milhares de beneficiários do Bolsa Família na cidade de São Paulo estão perdendo o benefício porque não conseguem agendar a renovação do cadastro único nos postos de atendimento municipais. A sua gestão deixou de receber no ano passado 2,5 milhões do governo federal por atrasos na atualização dos dados. A situação de São Paulo só não é pior que a de Boa Vista. Por que a sua gestão negligenciou o acesso da população mais pobre que depende do Bolsa Família, mesmo tendo recurso para isso? 1 minuto e meio, candidato. Felipe, com todo respeito, só fazer uma correção. Nós estamos fazendo vários cadastros para o CAD único. Inclusive, nós criamos um multirão aos domingos. Por quê? Porque domingo nós temos o Domingão Tarifa Zero, que as pessoas vão poder usar o transporte público coletivo para ir até um dos Descomplicas. Eu consegui chegar num ponto muito importante da cidade. Nós temos 32 subprefeituras. Hoje nós temos 32 Descomplicas em todas as regiões da cidade de São Paulo, inclusive o Descomplica 24 horas no centro, na rua 15 de novembro, aonde trabalha no mesmo prédio junto ali o Smart Sampa. Portanto, o que a gente tem feito são os multirões para colocar
o atendimento necessário para as pessoas fazerem o seu cadastro do CAD único. As pessoas que estão aqui nos assistindo, elas sabem, nós fizemos o último mutirão na Zona Leste. Então, estou fazendo mutirão na Zona Sul, mutirão na Zona Leste, na Zona Oeste, e você pode ter esses endereços de fazer os seus mutirões no domingo, que você usa o transporte gratuito, ou se dirigir a um dos CATs, porque a gente só tinha o atendimento para fazer o CAD único nos nossos serviços da assistência social. Nós ampliamos, junto com a Secretaria do Trabalho, atendendo junto do CAT e também o atendimento em todos os nossos 32 Descomplicas. Então, o que tem por parte da Prefeitura de São Paulo, Felipe, é um esforço de poder colocar à disposição da população a possibilidade de fazer o seu cadastro e poder, assim, receber o seu benefício. Obrigada, candidato. O último jornalista a perguntar neste bloco é Tiago Erdi, colunista e repórter do UOL, e fará sua pergunta para Tabata Amaral. Bom dia, candidatos e candidatas. A eleição de São Paulo está hoje polarizada. Por que as pessoas do campo progressista, Tabata, deveriam votar na senhora e não em Guilherme Boulos, que hoje está à frente e parece ter mais chances de vencer? A senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Tiago, muito obrigada pela sua pergunta. São muitas as razões e me permita trazer uma delas. Eu sou hoje a única candidata que não perde para ninguém no segundo turno. Pesquisem a Atlas, isso mostrou inclusive que eu ganho com muita margem do atual prefeito Ricardo Nunes, ganho com muita margem de Pablo Marçal, e acho que o fato de eu ser hoje a única candidata que não perde para ninguém no segundo turno, o que não é o mesmo para os meus adversários, é porque as pessoas estão cansadas dessa baixaria. Elas estão cansadas dessa polêmica que só serve para fazer fumaça e esconder os muitos BOs e esqueletos que cada um aqui tem no seu armário. Eu tô aqui falando de proposta. Me preparei muito, montei um baita time com grandes nomes da centro-esquerda, centro-direita. Como deputada, mostrei que sei dialogar, mas também entregar serviço. Aprovei absorvente na escola, aprovei o pé de meia que eu escrevi, tá mudando a vida de quase 3 milhões de jovens, e vale dizer, levantar cartaz, fazer militância, escrever um post é uma coisa. Você, depois de um governo desmontar palanque e trabalhar com quem é diferente de você não ficar refém da sua militância, não é só sobre posicionamento em relação à economia e ditaduras de esquerda mundo afora. É sobre a gente ter alguém que vai trabalhar com o governador Tarcísio e com o presidente Lula, que vai estar menos na rede social e mais na rua, trabalhando por cada um de vocês que nos acompanha nesse momento. Obrigada, candidata. Chegamos ao final do segundo bloco. O debate Rede TV UOL volta em instantes com mais um confronto direto entre os candidatos. Até já! Estamos de volta com o debate Rede TV UOL para a Prefeitura de São Paulo. Teremos agora mais um bloco de perguntas entre os candidatos. Vamos rever as regras. Neste bloco, o candidato volta a perguntar para candidato. A ordem foi definida previamente em sorteio. Cada candidato fará apenas uma pergunta e dará apenas uma resposta. A pergunta terá no máximo 30 segundos e a resposta 1 minuto e meio. Haverá ainda 45 segundos para réplica e 45 segundos para tréplica. O penúltimo candidato a perguntar terá que se dirigir necessariamente a quem ainda não perguntou nem respondeu. Assim, todos terão o direito de perguntar e responder. Pela ordem definida em sorteio, nesta rodada, o primeiro a perguntar é Ricardo Nunes. Para quem o senhor vai dirigir a sua pergunta, candidato? Amanda, eu dirijo a minha pergunta ao Datena. 30 segundos, por favor. SOS. Datena, a gente tem muitas questões para tratar numa cidade com 7 milhões de veículos, 1 milhão e 300 mil motos. Eu queria falar de mobilidade. Eu fiz a faixa azul, o transporte aquático lá na represa Billings, o Domingão tarifa zero, vou fazer agora o Mamãe tarifa zero. Você avalia como essas medidas de mobilidade da nossa cidade? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Ô Ricardo, eu não sei falar politiquês, eu falo o que o povo pensa e falo o que eu penso. O que você tem de ideias boas serão aproveitadas, não há dúvida. Mas a minha proposta não é essa tarifa zero que não chega nas periferias e só com 40%
dos ônibus aos domingos. A minha proposta é uma tarifa zero justa, mas a semana inteira para quem é do Bolsa Família. É o passe livre para o Bolsa Família. A faixa azul, que é a ideia sua, vai ser reaproveitada. Eu não sou desse tipo de gente que só porque é do outro candidato, a ideia é que ela não pode ser aproveitada. Mas agora o que você tem que lutar mesmo é para tirar o PCC de dentro dos ônibus que andam em São Paulo. Porque não há como você fazer proposta para a mobilidade de forma alguma. Não tem como você fazer proposta em termos de melhorar a situação do povo, que é carregada em duas grandes companhias pelo PCC. Você não está investigado, né? Você não está investigado dentro dessa perspectiva do PCC ter entrado aí no transporte coletivo, mas também não fez absolutamente nada para tirar o PCC de lá. O que é que você pretende fazer para impedir que o PCC continue no transporte coletivo de São Paulo? Porque senão nenhuma proposta para em pé. 45 segundos, candidato, para sua réplica. Datena, quem fez a intervenção na UpBus foi eu que fiz a intervenção. Foi eu que tirei os administradores de lá e coloquei a prefeitura para fazer a administração. Mas falando da proposta de mobilidade, todo mundo reconhece esse trabalho importante que eu fiz da faixa azul. Já fiz 200 quilômetros, salva vidas, evita acidentes. Andar na faixa azul é 20 vezes mais seguro do que fora da faixa azul. Eu vou fazer mais 200 quilômetros logo de início do meu próximo governo. Com relação ao Domingão Tarifa Zero, eu vou ter agora o Mamãe Tarifa Zero. As mamães que têm os seus filhinhos na nossa creche, porque a gente tem vaga de creche para todas as crianças, as mamães com os filhos na creche também terão o direito para usar o ônibus gratuito na semana. Esses avanços, que é muito importante, que eu quero continuar fazendo à frente da Prefeitura de São Paulo. Muito bem, 45 segundos para sua tréplica. Mas Ricardo, você não fez os 40 quilômetros de corredores de ônibus que você prometeu. Só fez 7. Eles são fundamentais para a mobilidade, corredores de ônibus, inclusive com semáforos inteligentes e com no break para facilitar o transporte da cidade. Você só foi asfaltar a cidade no último ano, que é proposta eleitoral, e gastou muito dinheiro para isso, 5 bi. Nós pretendemos, de todas as formas possíveis e imagináveis, servir melhor as periferias de São Paulo, onde os ônibus nem chegam. Essa é a grande realidade do povo paulistano. Obrigada, candidatos. A segunda pergunta será feita por Pablo Marçal. Candidato, a quem o senhor fará a sua pergunta, por favor. O Bolis. Por favor, sem apelidos, novamente. Apelidos pejorativos não são permitidos no debate. Por o candidato Boulos, o senhor tem 30 segundos. Amanda, você está conduzindo muito bem aqui, quero te parabenizar, mas muito tem um negócio chamado candidato. Linguagem neutra, que ele defende, isso não é pejorativo, ele defende isso. Faça a sua pergunta, tá candidato, bom. Por favor. Você foi preso 3 vezes e disse que foi só na delegacia por conta de despejo. Na Fiesp tinha alguém morando lá, quando você foi depredar patrimônio público? Porque eu não lembro de a Fiesp ter ninguém lá dentro. Assim como vocês fizeram no Fora Temer, querendo destruir a Praça dos Três Poderes lá com o MST lá, que é o que você lidera. Explica pra nós. 1 minuto e meio, candidato. Marçal, é impressionante, você vive de mentiras. Ataca, mente, aí depois toma uma cadeirada. Bom, eu não vou cair na sua provocação, porque a sua provocação em embate tem prazo de validade, só dura 3 semanas. Eu tô preocupado com os próximos 4 anos da cidade de São Paulo. E é por isso que eu quero falar com você que está em casa, que está enfrentando a fila da saúde na cidade de São Paulo. Gente que eu vi no Hospital Municipal de Cidade Tiradentes ficar 8 horas para ser atendida no pronto-socorro. Gente que está esperando mais de 1 ano por um exame. Eu ouvi de uma pessoa lá em São Mateus que a fila do câncer matou a sua mãe, porque ela foi diagnosticada com câncer, precisava fazer a biópsia para poder ter a confirmação. Quando a UBS ligou 3, 4 meses depois, ela já tinha morrido. E é por isso que eu vou fazer o poupa-tempo da saúde. Eu tive com o presidente Lula, vou ter apoio do governo federal para fazer isso. A gente vai zerar a fila da saúde na cidade de São Paulo. A cidade mais rica do Brasil merece ter um SUS modelo. Vão ser 16 unidades do poupa-tempo da saúde, espalhadas pelas regiões onde o tempo de espera é maior,
vai ter lá em Parelheiros, no Grajaú, vai ter na cidade de Tiradentes, vai ter no Itaim Paulista, vai ter em Perus, em todas essas regiões, para você não ficar um ano na fila. Um exame na hora certa salva a vida. Vamos à réplica do candidato Marçal. Esse relógio que eu uso aqui é o relógio do Theo, um garoto lá do Jardim Rosana, lá do Campo Limpo, onde ele fala que vai na feira toda semana e ninguém conhece ele lá. É o seguinte, ele é deputado federal, por que ele não usou nenhuma emenda para construir casa aqui em São Paulo? Por que o que ele está prometendo ele já não faz hoje? Por que ele não trouxe a emenda para cá para fazer? Ele já é político. Por que ele não faz? E agora ele querendo conquistar você, eu provei com aquela carteira de trabalho que ele é um desequilibrado, que ele é um tirano, que ele tentou tomar aquilo da minha mão, que o Datena que está do lado dele é um agressor comprovado, porque ele me agrediu, tá aqui a prova disso. O Nunes falou que eu vou ver agora o Tchutchuca do PCC, agora ele falou, tá gravado aqui, eu vou pedir para abrir o boletim de ocorrência que ele me ameaçou aqui dentro hoje. Candidato, 45 segundos para sua tréplica. Vamos lá, novamente, gente, eu não vou cair em provocação, não é? Então, o que eu quero falar com você que está em casa, que é o que importa. A eleição vai acabar em 40 dias, gente. Nós temos que pensar os próximos 4 anos, olhar para o futuro de São Paulo. E quando você precisar da prefeitura, para ter um exame na hora certa, uma consulta com um especialista na hora certa, é isso que importa e é isso que a gente está propondo. Com poupa-tempo da saúde e o Mais Médico Especialistas. Como é que vai funcionar? Esses espaços vai ser como um hospital e vai ter, ao mesmo tempo, lugar para exame, ressonância, tomografia, tudo o que precisa e também atendimento especialista, particularmente a saúde da mulher, que a fila aumentou muito na cidade de São Paulo. É isso que eu vou fazer. Obrigada, candidato. Guilherme Boulos fica com a palavra, é a sua vez. Quem é o escolhido para responder a sua pergunta? Eu pergunto para o Ricardo Nunes. 30 segundos, candidato. Ô Nunes, eu tive na semana passada, junto com a ministra Nízia Trindade, num terreno que é da prefeitura, ali ao lado do Hospital São Paulo, onde já era para ter sido construído o centro oncológico. Com todo o dinheiro do governo federal, o presidente Lula já falou que vai liberar 17 andares para atender a fila do câncer. Tem mais de 2.000 pessoas esperando na fila do câncer em São Paulo. Ele não saiu do papel até agora porque você não assinou a liberação do terreno. Por que você fez isso, Nunes, contra os pacientes com câncer na cidade? 1 minuto e 30 segundos, candidato. Olha, o Boulos, eu lamento você vir trazer uma desinformação para as pessoas. Todas as necessidades do governo federal, aqui com a Prefeitura de São Paulo, eu trato direto com o ministro Padilha, não misturo as coisas. Fiz a liberação do terreno para o Instituto lá em Cidade de Tiradentes, fiz a desapropriação para ceder o terreno no Jardim Ângela. Então, eu só queria que você não viesse com essa conversa fiada, porque não existe nada parado. Mas falando em tratamento para câncer oncológico, nós perdemos o Bruno Covas dia 16 de maio de 2021. No dia 16 de maio de 2022, eu inaugurei o Centro de Alta Tecnologia Oncológica Bruno Covas. São 37 milhões por mês de investimento, onde eu faço 10 mil consultas, 4 mil exames e 400 cirurgias. Ali na Avenida Santa Catarina. E lá, você tem todos os equipamentos que tem no Einstein. Que eu fiz um convênio com o Einstein e o Einstein atende lá. É um hospital público municipal. Tem PET scan, cirurgia por robô. Os médicos que atendem no Einstein atendem lá. E é isso que a gente tem de positivo com relação à questão da saúde. Fora dizer que a gente tinha lá no passado 75% de recurso da prefeitura na saúde e vinha 25% do governo federal. Hoje é diferente. A prefeitura coloca 25% do recurso da saúde e vem 14% do governo federal. E mesmo assim, eu elevei de 20 para 20 bilhões o orçamento da saúde e temos bastante coisa. Obrigada, candidato. 45 segundos para a réplica. Olha, eu gostaria muito, e acho que quem está assistindo também, de viver na propaganda do Ricardo Nunes. Porque é uma ilusão, é uma fantasia, é um delírio. A cidade é outra. Aliás, para fazer o centro oncológico no Hospital Santa Catarina, ele fechou a maternidade do Vila Santa Catarina, que nós vamos reabrir, atacou as mulheres daquela região, que hoje estão tendo que ir muito longe para poder ser atendidas. E olha, gente, eu fui visitar com a ministra da Saúde, não saiu, o terreno está lá da prefeitura vazio, sendo usado como estacionamento por causa de briga política do Ricardo Nunes, que não cedeu. Eu me comprometi com ela, com o presidente Lula, e me comprometo com vocês. Dia 1º de janeiro do ano que vem, como prefeito, eu vou assinar a liberação desse terreno para a gente ter um novo centro oncológico em São Paulo. 45 segundos para a tréplica.
sabia que você mentia tanto assim, não. Mentira desse cidadão, isso não existe. Todas as questões que envolvem o interesse da população de São Paulo, que tem relação com o governo federal e com a prefeitura, a gente trata de forma republicana, contato direto com o ministro Padilha, contato direto com todos os ministros. Então, portanto, repudio veementemente o que está trazendo aqui o seu Guilherme Boulos. Tudo aquilo que for para a cidade de São Paulo, a gente vai trabalhar conjuntamente. Tudo aquilo que for de interesse da cidade de São Paulo, nós iremos atender e fazer um trabalho conjunto. É assim que eu sempre fiz, de bom diálogo. Eu tenho um diálogo com todos os parlamentares, todas as pessoas, eu não misturo as coisas diferente do Guilherme Boulos. Muito obrigada, candidatos. A quarta pergunta será de Marina Helena. Candidata, a senhora tem que perguntar ou para Pablo Marçal ou Tabata Amaral. Minha pergunta vai para o Pablo. 30 segundos, candidata. Pablo, a Miriam de Guaianazes está há 2 anos esperando uma consulta com o ginecologista. Quando se trata de exame, a situação fica pior. Segundo o G1, 57 mil mulheres hoje estão na fila para fazer um ultrassom transvaginal. Eu queria saber de você como resolver esse problema crônico das filas aqui na cidade de São Paulo. Sua resposta, candidato. São 447 mil pessoas em situação de fila aí no exame, 192 mil pessoas para cirurgias. Nós vamos criar convênios com o governo do estado, vamos fazer para os exames, pedir para o CRM liberação da telemedicina, assim como funcionou na pandemia e depois não foi mais autorizado a ser utilizado. Nós iremos aí no nosso plano de governo, nós vamos colocar centros especializados para tratar das mulheres, inclusive as mulheres, elas precisam ser bem defendidas, porque tem agressores aqui, são 2 agressores, um de agressão sexual e outro de agressão contra a própria esposa. Você vai entrar no meu Instagram agora, Pablo Marçal por SP, tem uma reportagem do Zanini, da Folha de São Paulo, onde a esposa de um de nós aqui fala o seguinte: sou casada com um bandido. Eu não vou falar quem, mas você vai entrar lá, vai descobrir, reportagem da Folha de São Paulo, do Zanini, repórter Zanini, onde a esposa de um de nós aqui. Aqui é o lugar onde 10 estão querendo ser prefeito, só que só um vai conseguir, ou prefeita. O povo tá avaliando é quem aguenta o tranco, quem é de verdade, quem não é agressor, quem não tenta tomar a carteira de trabalho dos outros, quem não taca a cadeirada nos outros, quem não usa o sistema ou a polícia contra os outros. Alguém que de fato tem o coração voltado pro povo, e eu quero servir vocês, o número é 28. O dia da vingança é dia 6 de outubro. E vocês, mulheres, serão defendidas, porque aqui a maior parte desses homens que estão aqui não defendem mulheres. Um é assediador sexual e o outro agressor. Tempo, candidato. Há 2 pedidos de direito de resposta aqui, do Datena e do candidato Ricardo Nunes, estão em análise. A comissão arbitral que vai decidir, candidato Marçal, mas agora é hora da réplica da Marina Helena. 45 segundos. Bom, gente, focando na saúde, que é fundamental. Segundo a prefeitura, demora menos de 1 mês para você marcar uma consulta aqui na cidade. Então, eu vou te pedir um favor. Baixa agora o aplicativo da prefeitura, Agenda Fácil, e tenta marcar uma consulta. Se demorar menos de 30 dias, como diz o prefeito, você vai lá e vota nele. Agora, se demorar mais, você vota em mim, Marina Helena 30. A minha proposta é o chega de filas. Se demorar mais de 30 dias para qualquer consulta, você vai receber um vale para fazer na clínica particular. Aliás, até a Tabata aqui copiou essa ideia. 45 segundos para sua tréplica, candidato. A questão da saúde, nós vamos investir numa coisa que vai mudar completamente a saúde dessa cidade. Investir na escola pública, transformando ela na escola olímpica, onde seu filho vai ter uma identidade esportiva. Eu sou fruto de escola pública, fui aluno de escola pública a maior parte da minha vida. De novo, eu sei que o esporte molda caráter. Você vai ver aqui, tem alguns candidatos que são inflamados, não cuidam das suas saúdes, não cuidam da sua alimentação. E eles, de fato, são pessoas com risco altíssimo de cardiologia, atacar, né, o coração deles. Você vê que os que mais os que mais atacam aqui é os que mais têm risco com a própria saúde. Não cuida da própria saúde, vai cuidar da sua. Olha para cada um aqui, quem cuida da própria saúde? Como que alguém que não cuida da saúde vai cuidar da sua? Obrigada, candidatos. Temos 2 direitos de resposta concedidos. Datena, por favor, 1 minuto. Depois, Ricardo Nunes. Começamos com Datena. Em primeiro lugar,
o Pablo Marçal diz que tem candidatos aqui, homens e mulheres, que o povo de São Paulo vai escolher. Claro que não vai escolher um bandido, ladrão virtual de velhinhos pela internet. Esse o povo de São Paulo não vai escolher mesmo. Eu não tenho dúvida absoluta disso. Continua acusando pessoas, no meu caso, de processo arquivado de uma maneira brutal, né? Continua atingindo a minha honra, continua atingindo a minha família, sem fundamento para isso. Ele mente à vontade no momento que ele quer. Tem vários detalhes da vida dele em Goiânia que nós vamos um dia relatar aqui do mesmo jeito que ele relata, procurando provas, mas quando tiver provas. Esse é o grande detalhe. Quem mente para você sobre a vida dos outros tinha que explicar como é que ficou bilionário em tão pouco tempo, agindo dessa forma pela internet e roubando o banco. Tem pedido de direito de resposta do candidato Marçal, mas agora vamos à manifestação do Ricardo Nunes, 1 minuto. Pessoal, quando você tem o direito de resposta, repreenda alguém que comete um desrespeito no processo de debate. Olha, qual que é a prática do Pablo Henrique? A prática do Pablo Henrique é de dar golpe nas pessoas. E por que eu digo golpe? Ele provoca buscando ter aquilo que ele deseja, que é ter uma situação, um corte para pôr em rede social. E as pessoas às vezes estão caindo no golpe, porque ele tem especialidade em dar golpe. Ele fez isso. Eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação, estou só dizendo o que foi feito no processo que a Polícia Federal investigou e o condenou a 4 anos e 5 meses. Ele ficou preso porque dava golpe nas pessoas humildes, nos aposentados. Mandava o e-mail para as pessoas e subtraía o dinheiro das pessoas humildes. Então eu vou ficar aqui muito sereno, tranquilo, não vou cair no golpe do Pablo Henrique, você também não pode cair no golpe dele. Obrigada, candidato. O concedido esse segundo direito de resposta, então, candidato Marçal, o senhor tem 1 minuto, peço para que acione um cronômetro, isso, está certinho, 1 minuto. Candidato, por favor, o senhor tem que se manifestar sobre esse tema na sua resposta. Aproveitando que você acabou de falar, ex-prefeito, futuro ex-prefeito, que quando alguém garante o direito de resposta, bala ela, que ele falou aí, o seguinte, vai no meu Instagram agora, Pablo Marçal por SP, não foi a minha esposa que falou que é casada com um bandido, foi a Regina, esposa do Nunes, que falou isso. Sobre o agressor ali que teve comportamento de orangotango, se ele fez isso em rede nacional e atacar um cara com uma cadeira, comportamento análogo a um orangotango, o Boulos está ajudando ele ali, ó. Olha lá só, seu tipo tá chamando pra você pedir o direito de resposta. Nem você ficou ofendido, mas eles ficaram. É o seguinte, vá no meu Instagram agora, não foi a minha esposa que falou isso. E quem? Eu vou estar hoje no compromisso público. Quem achar que eu toquei em algo de alguém, me fale que eu pago 4 vezes mais. Vou colocar Ricardo Nunes na cadeia, nós vamos investigar todos os seus atos. Se você quer ver esse cara que recebeu dinheiro de creche, ele, a esposa e a filha, é o que está na investigação, e mais 100 pessoas. Vote 28. Mais um pedido de direito de resposta do Datena, mas por enquanto a comissão analisa, vamos seguir a vez de Tabata Amaral. Candidata, a senhora tem que fazer sua pergunta para Marina Helena, para que todos respondam e perguntem, por favor. A gente está vendo aqui no debate um desequilíbrio e também um nível de agressividade muito generalizado. E isso me traz uma questão que é muito cara para mim, que é a questão da saúde mental. Eu criei a primeira bancada da saúde mental no Congresso. Vocês sabem da minha história com o tema, porque eu vejo que pós-pandemia, crises, uma cidade que nos sufoca com o trânsito, com a violência, isso está chegando em todo mundo. Ansiedade nos jovens, depressão pós-parto com as mulheres, perdemos muitos policiais para o suicídio. Qual é a sua proposta? 1 minuto e 30, candidata. Bom, a grande verdade é que com tanto de imposto que a gente tira do trabalhador na nossa cidade, sobra recursos, vou repetir, sobra recursos para cuidar da saúde mental e ainda dá para reduzir, isso é um fato. Então, esse é um ponto fundamental. A gente aqui, cobra imposto aqui na cidade de São Paulo 2,5 vezes o que é cobrado nas outras capitais do nosso país. É um verdadeiro absurdo. Eu fico me perguntando realmente para onde está indo esses recursos que não estão indo para cuidar de você. Por isso que a minha proposta é muito simples. Eu quero acabar com os parasitas, com os cabides de emprego,
com essa indicação política de vereador sobre subprefeito, essas frentes amplas, esses outros candidatos que estão aqui, eles vão vir precisando dar cargo para todo mundo. É para isso que está indo o seu dinheiro aqui na cidade de São Paulo, é para isso que está indo o seu dinheiro também lá no governo federal. Gente, o que essa eleição está mostrando é que a população está cansada de ser enganada. Então, a minha promessa é colocar gente honesta e competente, e aí sim vai sobrar recurso para cuidar de você, da sua família e da nossa cidade. 45 segundos para sua réplica, candidata. Me parece triste e preocupante que a candidata não tenha nenhuma proposta para a saúde mental. Essa não é uma questão menor. A gente está perdendo nossas crianças cada vez mais cedo para questões de saúde mental. O que eu proponho primeiro é a gente garantir que toda a UBS tenha uma equipe de saúde mental. A cidade inteira de São Paulo hoje tem 1.300 psicólogos para uma cidade de 12 milhões de habitantes. Essa desumanidade, essa falta de cuidado está matando a gente. A segunda proposta é o Rampa, que é a rede de apoio à mãe atípica paulistana. Nós sabemos que mães com crianças com TEA, mães de crianças com deficiência, muitas vezes têm sua saúde mental em frangalhos. E a gente vai cuidar da criança, mas vai cuidar da mãe também. Sua tréplica, candidata. Ô Tabata, acho que houve algum engano aqui. Inclusive, até essa ideia você copiou e colocou no seu plano de governo. Eu tenho uma proposta muito clara em relação a isso. Todo mundo que quiser tratamento psicológico vai ter direito, sim. E se demorar mais de 30 dias, eu vou repetir, vai receber um valor para fazer isso nas redes particulares. Por quê, gente? Porque aí você que está em casa, você sabe como é que funciona hoje. Você já faz isso. Você já vai num plano popular para conseguir realizar uma consulta e um exame. Essa é a minha proposta e é muito simples. Muito obrigada, candidatas. O direito de resposta do Datena foi negado, porque ele já se pronunciou sobre esse tema. O candidato Ricardo Nunes também pediu o direito de resposta em relação à manifestação do Marçal. Será analisado pela nossa comissão. Agora vamos à última rodada desse bloco, que é, a pergunta é de José Luiz Datena para Tabata Amaral. Por favor, candidato. Tabata, fica evidente que tem gente aqui que não quer falar de crime organizado, mas nenhum dos candidatos fala de crime organizado, à exceção minha e sua. Parece que alguns têm medo de tocar desse assunto, outros podem participar do crime organizado de uma forma direta e definitiva. O que é que só nós estamos impedindo uma coisa grave no Brasil, de que o crime saia da prefeitura e não entre do Estado, correndo o risco de tornar um narco-estado? O que você acha disso? 1 minuto e 30 para a resposta, candidata. Datena, eu concordo 100% com você. Essa é uma questão que você sabe, me preocupa muito. A gente está vendo uma penetração do crime organizado cada vez maior nos municípios. O crime hoje é uma indústria e lava seu dinheiro sujo em contratos públicos. E eu não falo da teoria. Eu cresci na periferia e com 13, 14 anos de idade, eu vi filho de amiga da minha mãe ser assassinado. Eu vi menino, criança, começar a fazer uso de droga. Por quê? Porque a gente tem na periferia um crime que se impõe quando não tem a presença do Estado, do poder público. O que salvou a minha vida foi a igreja. Mas a gente sabe que quando não chega a igreja, quando não chega a ONG, quando não chega uma escola em tempo integral, nossas crianças estão expostas a isso. Infelizmente, temos uma eleição aqui em que as pessoas têm muito esqueleto no armário. E até por isso demoraram a confrontar o Pablo Marçal. Eu expus com muita coragem e independência as inúmeras relações que ele tem no entorno dele de pessoas ligadas ao crime organizado. É claro que eu sei que estou me expondo. É claro que eu sei que estou brigando com gente grande. Mas tem que ter coragem para defender São Paulo. E inclusive aproveito para falar da união que Nunes e Boulos fizeram em outros debates para fugirem do debate, para não confrontarem Pablo Marçal. Por quê? Porque Boulos quer ter a oportunidade de ir para o segundo turno e sabe que só tem uma chance se for contra Pablo Marçal. Nunes, se pudesse, teria o apoio dele. Mas para governar São Paulo tem que ter independência e tem que ter coragem. 45 segundos, Datena, para sua réplica. Quem me conhece sabe que de todos os candidatos aqui, eu sou o cara que combate o crime organizado de uma forma definitiva há quase 30 anos na televisão, defendendo a população contra bandidos que primeiro se juntaram dentro da cadeia
depois formaram verdadeiras estruturas mortais para você, porque o crime de rua é produto também do crime organizado. E numa pesquisa recentemente feita, que eu caí na pesquisa, mas tem lá o item de segurança pública, São Paulo me coloca em primeiro lugar como o cara que pode combater o crime organizado, porque eu não tenho medo de bandido, nem aqui e nem em lugar nenhum. Estou de peito aberto. Obrigada, candidato. Pablo Marçal pediu direito de resposta em relação à manifestação da Tabata Amaral, mas ela tem direito à tréplica agora, candidata. Dado que Pablo Marçal está agora pedindo direito de resposta, aproveito para dizer que ele está me processando com inúmeros processos. Justamente ele que é contra a censura, para tentar derrubar 4 vídeos que eu fiz expondo as conexões que ele tem com o crime organizado. Quem puder, vá agora nas minhas redes sociais, Tabata Amaral SP, porque ele está tentando, com dinheiro, com advogado, derrubar esses 4 vídeos e vocês têm o direito de conhecer essas denúncias. Só faço denúncia com processo, com nome de advogado, porque eu não estou aqui de brincadeira, não tenho medo desse sujeito, desse marmanjo. Já enfrentei gente muito mais perigosa, gente muito maior do que ele, e não é ele que vai me calar. Então, antes que ele consiga, com dinheiro sujo dele, derrubar esses vídeos, convido vocês a verem. Bom, encerramos o final desse bloco, essa rodada de confrontos. Os pedidos de direito de resposta, tanto de Ricardo Nunes como de Marçal, foram negados. Ele fez um novo pedido depois dessa última manifestação da Tabata, que será analisado. Os dois já se pronunciaram sobre os temas anteriores, por isso foi negado. Então, agora sim, chegamos ao final deste bloco. O debate Rede TV UOL faz uma rápida pausa e volta em seguida para mais uma rodada de perguntas. Olá, estamos de volta com o debate Rede TV UOL com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Durante o intervalo, o candidato Ricardo Nunes fez uma solicitação de direito de resposta, porque o candidato Marçal se referiu à mulher dele. Esse direito de resposta foi concedido pela nossa comissão, então vamos começar. O senhor tem 1 minuto. Obrigado. Mais uma vez, uma repreenda. E por que tem a repreenda? Porque a pessoa vem com mentiras, com inverdade, com ataque à honra. Eu já gravei vários vídeos que a justiça determinou que entrasse na rede social do Pablo Marçal e que ele retirasse vários vídeos. Agora, tem uma coisa importante. Há dias atrás ele me mandou um WhatsApp falando: olha, não se mexe com família. Mandou o WhatsApp pro Datena. Como esse cara é perigoso e dissimulado. Nós estamos falando do processo eleitoral. O que ele está citando aí, é uma matéria de uma situação que teve há, 10 anos atrás, de uma vaga de condomínio, que o síndico, e eu tenho o áudio, inclusive, que o síndico já afirmou para o jornalista que nunca houve aquilo, que uma pessoa foi lá e disse que minha mulher, numa briga de garagem, havia falado alguma coisa que ela não falou, não é a fala dela, como ele está dizendo aqui, é de uma pessoa lá da garagem. Olha, gente, trazer a família de uma forma dessa injusta, eu sou casado há 27 anos, amo a minha esposa. Obrigada, candidato, seu tempo. O candidato Pablo Marçal fez um pedido de direito de resposta, havia feito também um no final do bloco anterior. Eu peço para que sejam analisados. E agora vamos a um bloco de perguntas dos jornalistas. E antes disso, vamos rever as regras. Os jornalistas da Rede TV farão perguntas aos candidatos indagados pelo UOL no segundo bloco. E os jornalistas do UOL farão perguntas aos candidatos anteriormente questionados pela Rede TV. A ordem dos candidatos será definida em sorteio. Dessa forma, fica garantido que um jornalista não fará 2 perguntas a um mesmo candidato. A pergunta terá 30 segundos e a resposta do candidato 1 minuto e 30 segundos. Ok, vamos primeiro à pergunta do jornalista Thiago Erdi, do UOL. Temos 2 urnas aqui para que os candidatos não se repitam e o primeiro a responder é Ricardo Nunes. Candidato, o senhor defende as obras emergenciais de sua gestão em áreas de risco, feitas sem licitação, por protegerem a vida dos moradores da cidade. Elas custaram 5 bilhões de reais. Uma reportagem do UOL mostrou que 87% deste valor foi gasto em 223 contratos, com indício de combinação de preços entre as empresas, trazendo prejuízo à cidade. Entre elas está inclusive a firma do padrinho de sua filha, seu compadre, Pedro José da Silva. Se essas obras são uma marca de sua gestão e envolveram pessoas próximas de seu convívio, como acreditar que o senhor não sabia que essas empresas combinavam preços entre si? 1 minuto e meio para sua resposta, candidato. Tiago, obrigado pela pergunta, parabéns pela matéria que você fez no UOL. A única coisa, a gente só precisa ter seriedade e honestidade com a informação para as pessoas. A matéria muito positiva que você traz é que talvez
teve uma combinação de preço entre as empresas, não da prefeitura. A prefeitura está investigando isso. Nós pedimos ao Ministério Público investigar. O que tem da nossa parte é a entrega de 8.400 obras. Eu estava vindo agora, passei da Ponte dos Remédios. O viaduto da Ponte dos Remédios ali sendo recuperado, a gente está fazendo recuperação estrutural e funcional. Vocês vão passar por um condomínio que eu já entreguei 500 apartamentos, tem 500 famílias morando. E eu vou entregar agora mais 1.003 apartamentos. São só ali naquele condomínio. Olha o quanto a gente está realizando de sonho para as pessoas. As obras emergenciais têm um critério. As obras emergenciais têm uma legislação específica. É quando uma pessoa está em risco. E ninguém vai deixar ninguém morrer se você tem o recurso, tem condições de fazer a obra. E o preço feito das obras emergenciais é feito pela FIP e acompanhado pelo Tribunal de Contas. E olha que interessante isso que eu vou falar para vocês. Eu tive as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do município de 2021, meu primeiro ano, 2022, 2023, só no tive 24 porque ainda não acabou. Mas é uma administração que preza pela transparência. E, inclusive, a Câmara Municipal aprovou minhas contas pela primeira vez com votos de louvor. Obrigada, candidato. Só para responder, a solicitação de resposta do candidato Pablo Marçal foi negada porque, segundo a nossa comissão, não houve uma ofensa pessoal. Agora é a vez do jornalista Felipe Brosco, da Rede TV, fazer a sua pergunta, que vai para Tabata Amaral. Felipe, 30 segundos. Candidata, na sua trajetória política, aliados que foram importantes ficaram para trás, como Ciro Gomes e, mais recentemente, Datena. Mas agregar aliados é parte fundamental do crescimento político. Na campanha, a senhora não conseguiu até agora sair do pelotão de baixo nas pesquisas. Depois dessa experiência, considera que haja um ponto de equilíbrio entre a manutenção de valores e princípios e o pragmatismo necessário ainda a ser buscado? 1 minuto e meio, candidata. Felipe, muito obrigada pela sua pergunta. Se tem uma marca da minha trajetória política, é a coerência. E nesse Brasil tão polarizado, nesse vale tudo que a gente está vendo aqui, os dois extremos estão sempre penalizando quem é coerente. E eu, de fato, tenho uma visão de mundo de conciliar uma visão social forte com uma visão fiscal de responsabilidade. E isso vai me render críticas na Faria Lima e na esquerda sectária, tá tudo bem, vou seguir adiante. Não é à toa que fui a única deputada dos mais votados que conseguiu aumentar de votação. E não é à toa que consegui fazer valer, aprovar, transformar em projeto de lei 19 projetos, dos quais fui autora, coautora, relatora, e essa é a maior demonstração da minha habilidade política. Eu estou disputando aqui contra adversários que têm trajetórias políticas maiores ou menores do que a minha, mas nenhum foi tão produtivo, entregou tanto na oportunidade que teve como eu fui. Falando aqui da eleição municipal, apenas 2 candidatos conseguiram trazer apoio de outros partidos. Os 2 que têm máquina. Guilherme Boulos tem o apoio do governo federal, Ricardo Nunes tem o apoio da máquina municipal, da máquina estadual, e a gente sabe que a máquina exerce um poder de atração. Mas eu sou a única que, eleita, vai conseguir trabalhar com o governador Tarcísio, com o presidente Lula, os 2 já disseram isso, e que vai saber trazer as boas ideias da esquerda à direita, sem dogmatismo, sem sectarismo. Obrigada, candidata. Agora é a vez da jornalista Thaís Bilenque, do UOL, fazer sua pergunta. Opa, essa urna aqui será para Guilherme Boulos. 30 segundos, Thaís. Candidato, o senhor dedicou sua vida adulta à luta por moradia para a população mais pobre. E até agora não conseguiu liderar a intenção de voto na periferia de São Paulo. O senhor marca 21% entre os mais pobres contra 27% do prefeito Nunes, segundo o último Datafolha. É menos do que Lula, que ganhou na capital paulista em 2022, sobretudo por causa do voto periférico. Por que o eleitor e a eleitora mais pobres que apoiam Lula não apostam no senhor? Candidato, 1 minuto e 30. Obrigado, Thaís, pela sua pergunta. Eu só queria registrar antes uma coisa que ficou na minha cabeça, que eu acho que eu sou o único que não recebeu o zap do Pablo Marçal. Graças a Deus, se recebeu bloqueio na hora desse grupo de zap, eu não quero fazer parte não. Thaís, a nossa candidatura tem crescido na periferia de São Paulo, né? A pesquisa mostra isso, um crescimento gradual, porque é a candidatura que coloca os grandes temas que as pessoas precisam. Eu sou o único nesse debate que mora na periferia. Moro no Campo Limpo, com muito orgulho,
onde nasceu minha esposa, onde eu crio minhas filhas, há mais de 10 anos na mesma casa. Eu não estou na política para ganhar dinheiro, como alguns. Não estou na política por ego, vaidade, pelo poder, como alguns aqui estão. Estou na política porque eu acredito que é um instrumento que a gente tem para melhorar a vida das pessoas. Quando eu entrei no movimento social de luta por moradia, entrei com esse propósito, com essa missão da gente fazer a nossa cidade um lugar mais justo, separar essas barreiras, esses muros entre centro e periferia. E é isso que eu quero fazer e que eu vou fazer como prefeito de São Paulo a partir de 1º de janeiro do ano que vem. No movimento, eu entreguei mais de 15 mil moradias sem a caneta na mão. Com a caneta, a gente vai fazer muito mais pelas periferias e pelo povo de São Paulo. Obrigada, candidato Estela Freitas, da Rede TV. A próxima jornalista a indagar para Pablo Marçal. Estela, 30 segundos. Candidato, Bananinha, da Pena, Comedor de Açúcar, Chatábata são alguns dos apelidos pejorativos criados pelo senhor nessa campanha para os seus oponentes. Para os eleitores, segundo o Datafolha, o senhor é o candidato mais desrespeitoso com os adversários e também o mais rejeitado, com 44%. Nós, da Rede TV e do UOL, conversamos com seu tio Edson Marçal, irmão do seu pai, e ele nos disse, abre aspas, meu sobrinho é muito inteligente, mas não concordo com esse jeito dele de bater nos outros, fecha aspas. O senhor não teme perder votos por conta desse comportamento? Qual que é a resposta que o senhor tem a dar ao seu tio e à sua família? Sua resposta, candidato. Primeiro, meu tio Edson, que pediu para gravar um vídeo aqui, você não vai ganhar o vídeo e se vire para ganhar a eleição aí no interior de Goiás, tá? Faz o M aí, já que você mandou isso aí para repórter. Primeira coisa, não tenho tempo de televisão, não tenho padrinho político, não tô devendo a prefeitura para ninguém, eu sou servo do povo. Tô aqui apanhando por você de agressores, comprovadamente agressores que fizeram isso na luz do dia, numa televisão ao vivo. Deixa eu te falar uma coisa, vai ser no primeiro turno. Não adianta tentar gastar milhões igual a alguém aqui, não pode colocar. Isso aqui, na verdade, é a turma do Chaves. Tá, Pop? Não pode falar, senão vai tirar meu direito aqui. É o seguinte, você quer a turma do Chaves e não adianta. São Paulo vai dar um salto pro futuro. Nós não vamos ficar inventando o que vamos fazer. Nós vamos zerar as filas nos hospitais em 18 semanas. Você que mora em casa de lata e casa de madeira, não vai ter isso aqui em São Paulo em 1.460 dias da nossa servidão para você. Eles tratam vocês agora como patrões para tomar seu voto no dia 6 e depois vocês são esculachados durante 4 anos. Você vai ser tratado como cliente na Prefeitura de São Paulo. O número é 28. Entra aí no meu Instagram, vamos trocar ideia. Quando acabar aqui, Pablo Marçal por SP, eu vou abrir uma live e vai dar mais audiência do que essa aqui que está sendo transmitida agora. E eu quero agradecer você pela confiança, que vai ser uma vingança do povo no dia 6 de outubro. Vai ser no primeiro turno. E acabou. Tamo junto. Muito obrigada, candidata. Agora é a vez da Raquel Landim. Eu cometi uma indelicadeza porque não apresentei ela corretamente na primeira vez, então vamos lá. Ela é colunista do UOL News e também apresentadora do Radar das Eleições. Vamos lá, Raquel, você vai perguntar para Marina Helena, 30 segundos. Candidata, no debate da TV Cultura, a senhora que vinha apoiando Pablo Marçal em outros confrontos, fez uma crítica contundente a ele por não apoiar abertamente o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A senhora não acredita mais que Marçal representa a direita? 1 minuto e meio, candidata. Landim, vamos lá. Não tem ninguém café com leite nessa eleição e está muito errado o fato de que eu apoio o Pablo Marçal. Nunca apoiei o Pablo Marçal. O que eu vejo é que sim, o Marçal se posiciona no campo da direita. E a questão do impeachment do Alexandre de Moraes hoje é a principal problema do nosso país. E por isso eu fiz essa pergunta. Não fiz só para o Pablo, fiz para a Tabata e vou fazer para todos os candidatos se eu tiver essa oportunidade. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, gente, o que eu queria falar aqui para vocês é o seguinte: olha a desproporção nas perguntas dos nossos jornalistas, né? Para alguns, eles dão praticamente um palanque político para eles falarem como é que eles vão vencer as eleições. E aí, eu queria falar uma coisa para vocês. As
pesquisas erram muito, mas tem uma coisa que chama a atenção, que é o seguinte: os eleitores de baixa renda votam na direita. É lá onde eu tenho a maior parte das minhas intenções de voto. A esquerda vota a elite culpada, que acredita na história da carochinha, de que o governo vai salvar o povo cansado, sabe melhor do que ninguém que o governo tá lá para roubar o seu dinheiro para interesses próprios. Obrigada, candidato. O último jornalista a perguntar é o William Cury, da Rede TV, para o José Luiz da Atena. Candidato, o senhor sempre se mostrou contra os radares na cidade de São Paulo, chamando de indústria da multa. No primeiro semestre desse ano, o número de acidentes de trânsito com mortes disparou. Aqui na cidade foram 522. Nesse mesmo período do ano passado, 398. E há casos envolvendo carros em alta velocidade, como os casos que ganharam repercussões envolvendo carros de luxo recentemente. Então, o senhor pretende desativar os radares da cidade e não teme que isso torne o trânsito mais perigoso e mais violento? 1 minuto e 30, candidato. Em primeiro lugar, uma defesa à imprensa da qual faço parte. As perguntas aqui têm sido isentas, a meu modo, para todo mundo. Eu defendo a minha classe até a morte. Em segundo lugar, vou deixar bem claro que não é indústria da multa, é uma roubalheira a céu aberto. E ninguém pretende reduzir radar, coisa alguma. O que nós pretendemos aqui é criar um sistema justo de punir alguém que está andando em alta velocidade, né? Nós denunciamos na Rede Bandeirantes uma reportagem que vendia radares para a prefeitura, de quem vendia radares para a prefeitura, e que o sujeito vendia já com um manual para você colocar os radares em ruas que passavam mais carros. Ele dizia, inclusive, não coloque lombadas perto dos radares, porque ali o cara não é multado. Coloque a placa do radar, ó, aqui tem um radar, você se, entendeu? Isso é uma roubalheira desgraçada. O que eu pretendo é não aumentar os radares. 1.000 mortes por ano provam que esses radares não têm efeito só punitivo, mas não resultam em nada da saúde da população, que é atropelada, morta numa cidade que não tem calçadas. A nossa proposição é que a multa seja justa, acima de tudo justa, e que a pessoa não pague mais do que já paga e caro para manter um carro. Obrigada, candidato. Encerramos assim essa rodada das perguntas dos jornalistas e agora os candidatos terão 1 minuto e meio para deixar uma mensagem final a você, eleitor. A ordem foi definida previamente em sorteio com representantes das campanhas. E a primeira a falar é Marina Helena. 187 registros de violência política ocorreram no primeiro semestre aqui no Brasil, sendo 43 assassinatos de políticos e seus familiares. A política, gente, é reflexo do nosso voto. E eu me recuso a acreditar que você, trabalhador, honesto, que sofre com a violência no dia a dia, queira dar o seu voto para estimular esse tipo de comportamento. O que eu tenho aqui para oferecer de você é o oposto disso tudo. O que eu tenho aqui para oferecer para você é o que eu vi dar certo no Ministério da Economia em Brasília com o ministro Paulo Guedes. O que eu tenho para oferecer para você é o que eu vi dar certo nas gestões do Novo, inclusive na prefeitura melhor avaliada do país. O que eu tenho para oferecer para você é o que eu vi dar certo nos mais de 20 anos com experiência em políticas públicas no setor privado e no setor público. Esses são os valores que eu aprendi, esses são os valores que eu vou passar para os meus filhos. A escolha é sua. O que eu te ofereço são os meus valores para cuidar de você, da sua família e da nossa cidade. Marina Helena, 30. Agora é a vez de José Luiz da Atena se despedir. 1 minuto e meio, candidato. Muito obrigado, Amanda, a todos vocês da Rede TV. O meu princípio básico é lutar contra o crime organizado e as pesquisas mostram isso
que eu sou o cara daqui, o mais preparado, que mais fala há tanto tempo, para conversar com outras autoridades e impedir que o crime está tomando conta do interior de São Paulo e do Brasil, não se espalhe com o PCC e outras organizações criminosas. Estou aqui para combater o crime de peito aberto. E não adianta mandar recado o crime organizado por outras pessoas, porque eu não tenho medo de bandido. Eu enfrento bandido de peito aberto e ofereço a minha vida para proteger você. Eu não tenho medo de morrer. Eu já vivi o suficiente para poder entender que o povo não pode mais não ter o direito de ir e vir, que o povo não pode mais sair de casa, não pode ficar em casa. Eu estou aqui para lutar contra bandido. Tá mais do que provado isso. E bandido não mete medo em mim. Bandido pode tentar me ameaçar, como fez a vida inteira. Eu estou aqui para impedir essa matança a céu aberto que nós vemos nessa capital insegura. E vou fazer de todos os meios uma polícia da GCM com poder de polícia, bem treinada, conversar com o Tarcísio sobre polícia militar e polícia civil, polícia federal com o Lula se preciso e a justiça, o Ministério Público. Prometo uma cidade mais segura para você. O terceiro a fazer as considerações finais é Ricardo Nunes. O senhor tem 1 minuto e meio. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, cumprimentar a Rede TV, a UOL, os demais candidatos, candidatas e você que está nos acompanhando. Nós vamos decidir o futuro da cidade. Nós vamos decidir o futuro das famílias que moram nessa cidade. 12 milhões de pessoas. A cidade da oportunidade, do trabalho, da renda e do emprego. É muito importante que a gente continue num caminho seguro. Eu me preparei, empresário, presidente de entidades, vereador, vice-prefeito, prefeito, para poder dirigir a maior cidade da América Latina. E os resultados estão aí. Nós temos o menor índice de desemprego desde 2015, o maior plano de obras. Eu entrego até o final do ano 8.400 obras na cidade de São Paulo. A economia ativa, porque eu recuperei a saúde financeira da cidade. Nós vamos ter 18 bilhões de investimento esse ano, recorde da história da cidade de São Paulo. E é nesse caminho, com segurança, que a gente precisa continuar avançando, atuando de forma firme, com alguém que tenha preparo, equilíbrio, tranquilidade, capacidade de fazer a gestão dessa cidade que tem, como eu disse, 12 milhões de pessoas. Eu sei que essa decisão vai mudar a vida da nossa cidade. E é por isso que eu peço o seu voto, para que a gente continue nesse caminho seguro. São Paulo é uma cidade de oportunidades e tem que ser levada com alguém preparado. Vote 15 para São Paulo continuar para frente. Obrigada, candidato. Agora quem tem 1 minuto e meio é Tabata Amaral. Eu cheguei nesse debate tendo clareza que todos estão apostando nesse lamaçal, mas saio desse debate tendo uma outra compreensão, que se reuniram para combinar, que ficariam se atacando para ter inúmeros direitos de resposta. Assim a gente ouve o que eles têm a dizer, que não é muita coisa, mas não houve uma proposta sequer. A gente tem que eleger não é quem é machão, não é quem grita alto, não é quem é bom de confusão, é quem é boa de resolver, é quem tem entrega para mostrar. Do marco legal das startups, ao projeto do ensino técnico, do pé de meia, ao absorvente nas escolas, mudanças climáticas, eu já demonstrei que sei dialogar e, sobretudo, sei entregar. E São Paulo tem pressa, nossas mães têm pressa para terem escola em tempo integral, para terem linhas de ônibus redesenhadas mais rápidas, para poderem andar na rua em segurança. E ter pressa não é só olhar para coisa grande não, é olhar para pequena, que pode parecer pequena para alguns, mas é muito importante. É o nosso compromisso com a causa animal, com a UPAPET, com a Farmapet, com as emergências para que os bichinhos possam ser atendidos. É o nosso compromisso em levar psicólogo para as escolas, encarar o bullying. E eu volto a dizer, você que não quer eleger Ricardo Nunes, eu sou a única de todos esses que vence dele no segundo turno. E não se preocupe, porque também sou a única que não perde para ninguém no segundo turno. Então, convido vocês a conhecerem minhas propostas, Tabata Amaral SP, e votar no 40 no dia 6 de outubro. Muitíssimo. Obrigada, candidata. Agora é a vez de Guilherme Boulos fazer as suas considerações finais. Obrigado, Amanda. Obrigado à Rede TV e ao UOL pela organização do debate e a você que está assistindo. Faltam 19 dias para as eleições que vão definir os próximos 4 anos da cidade de São Paulo. Tem muita coisa em jogo. E por isso é ruim, é triste a gente vir aqui, mesmo depois do que aconteceu domingo, e ver
Marçal e Ricardo Nunes batendo boca, se atacando, xingando, com gritaria, porque não tem o que mostrar. Para você que quer saber como vai resolver os seus problemas nos próximos 4 anos. Eu vou zerar a fila da saúde na cidade de São Paulo. Eu tenho pais médicos do SUS, tenho isso desde cedo na minha casa e assumo esse compromisso com você. Eu vou resolver o problema da população em situação de rua na cidade. Eu já garanti casa para 15 mil famílias sem a caneta na mão. Com ela, a gente vai resolver isso. Nós vamos olhar para as periferias de São Paulo como nunca. Esse é meu propósito. Isso não é conversa de tempo de eleição de 4 em 4 anos, como muitos adversários que estão aqui. É um propósito de vida. Por isso eu tenho o apoio do presidente Lula. Por isso eu chamei a Marta, que fez o CELS, o bilhete único, para ser minha vice. E por isso eu peço o seu apoio e o seu voto. Quem acha que está tudo bem, que a cidade está boa, que a saúde está boa, que o transporte está bom, tem o Ricardo Nunes. Quem quer ir pro abismo, tem o Pablo Marçal. A mudança de verdade é com a gente. Vote 50, dia 6 de outubro. Obrigada, candidato. Agora é a vez de Pablo Marçal deixar o seu recado para o eleitor. Os últimos serão os primeiros. E por mais que a gente esteja no abismo, no vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque o Senhor Deus está conosco aqui nessa cidade. Quero pedir você que é cristão, católico, evangélico, se levante contra esses comunistas. Aqui está uma marca de agressão. Eu fui trabalhador por 13 anos no regime de CLT, nunca coloquei um atestado. Ontem choveu, alguém não foi, eu estava lá, trabalhando, servindo vocês. Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas Veritá, que ninguém aqui dá conta de manipular e que acertou o Senado e o governo do Estado em 2022. Se sou o mais rejeitado, ninguém é amado sem ser rejeitado primeiro. E aqui eu quero te pedir, o valor de uma sociedade está em jogo. Eu vou continuar levando porrada, pode cuspir no meu rosto, mas eu decidi ser servo desse povo. Fé, trabalho e prosperidade. Você vai fazer o quê? Um M de mudança, de mudar essa mentalidade. Podem bater o tanto que for, vai fazer o M. São Paulo vai vencer essa eleição no primeiro turno, mas aqui é a revolução dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, das faxineiras, dos crias da quebrada, dos porteiros, dos recepcionistas, dos professores, dos trabalhadores da construção civil, dos motoca, dos motora de ônibus dessa cidade. Aqui é a revolução do povo e nós vamos levar essa eleição é 28 e tamo junto. Obrigada, candidato. Chegamos ao final do debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Em nome da Rede TV e do UOL, agradeço aos telespectadores, internautas e candidatos. Esperamos que este debate tenha contribuído para o eleitor de São Paulo refletir melhor sobre as propostas e o comportamento de cada candidato. Desejamos que o eleitor forme a sua própria opinião de maneira independente sobre aquele ou aquela que irá comandar a maior cidade do país a partir de 1º de janeiro de 2025. Muito obrigada, boa tarde e bom voto.